Graça e paz, boa noite a todos. Juízes, capítulo 1. Livro de Juízes, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Agora, capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu desde Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por ela, os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Versículo 5. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Até aqui. Bem, a história da Terra Prometida todos sabem, não é isso? Quem não sabe dessa história? Todos sabem? Muito bem, vamos voltar um pouquinho até o Egito, onde os hebreus estavam escravizados, e após a promessa de Deus de tempos, o povo sofrendo, clamando, orando a Deus, Deus operou um milagre de tal forma que esses hebreus foram libertos do Egito pela mão de Moisés, caminhando pelo deserto. E aí, nessa libertação, houve ali as famosas 10 pragas, onde Deus mostrou que ele era poderoso acima dos deuses
do Egito, que cada praga se referia a um deus do Egito, atravessando ali o Mar Vermelho, outro grande milagre, e aí em 40 dias eles chegariam até a Terra Prometida. Mas o povo ainda não conhecia o seu Deus. Apesar de dizer que eram seguidores do Deus de Jacó, que era o patriarca, eles não tinham esse conhecimento. E nessa caminhada pelo deserto, é claro que não muito fácil, desobedeceram, se rebelaram, questionaram, e não foi nada bom. E Deus, então, sabendo do que viria, Deus fez com que o povo ficasse, ao invés de 40 dias no deserto, passou para 40 anos. Nesses 40 anos, Deus concedeu as leis, as cerimônias, as regras, tanto de convívio uns com os outros, convívio entre as tribos e, principalmente, convívio com o próprio Deus. Antes, esses hebreus conviviam com os deuses do Egito. A adoração ao Deus dos hebreus era feita em casa, por alguns, aqueles que ainda permaneciam no conhecimento dado por Jacó e por José, mas o povo em si não tinha tanta experiência como nós hoje temos liberdade de vir ao templo para adorar a Deus. Não tinham isso. Então, esse período de 40 anos foi um período que Deus usou. Depois da desobediência, um mal, Deus transformou essa situação má em coisa boa. Já que vocês murmuraram, se rebelaram, desobedeceram por falta de conhecimento, vou fazê-los conhecer melhor. E através das leis, das regras, dos mandamentos, cerimônias, o povo conseguiu realmente saber quem era esse Deus que os tirou do Egito, que deu promessas a Abraão, Isaque e Jacó, estava fazendo com que essas promessas fossem cumpridas. É claro que muita dificuldade, porque, apesar de nós ainda hoje falarmos assim, se Deus quiser, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, muitas vezes nós não vivemos debaixo dessas frases. Nós vivemos como todo mundo vive. Vai dar certo, foi por sorte, por acaso, a pessoa é boa e tal. A gente bota a honra em tantas outras situações, menos em Deus. E assim estavam esses hebreus. E, quando dava dificuldade, falava assim, olha, estamos com fome. Moisés, esse negócio de comer maná não está muito legal, não. Era melhor a gente voltar para o Egito, porque lá no Egito tem churrasco. Lá no Egito tem carne, tem cebola e tem cevada, tem cerveja. Então, apesar de que Deus estava mostrando ali milagres, as pessoas, o povo ainda tinham desejos, vontades, que eram hábitos anteriores. Então, isso causava um conflito muito grande. Mesmo vendo as 10 pragas, o mar aberto do Rio Vermelho, né? Do vermelho não, né? O mar se abriu, né? Tudo aquilo ali, tudo, o churrasco tinha mais poder. As festinhas, né? As amizades, uma noite com um teto, não numa cabana, mas num telhado, numa laje, fazia falta. E, com isso, Deus falou assim, vocês precisam mudar os seus valores. Então, Deus permitiu, através da desobediência, não que fosse plano de Deus que ficassem lá 40 anos, mas já que aconteceu desse jeito, já que a resposta do povo foi assim, então Deus falou, vão ensiná-los. E ali, transitando nesses 40 anos ali,
o povo pôde realmente fazer. Se eu tiver que depender de alguém, é depender de Deus. Porque em todas as situações, Deus é que dava a resposta. Sim, através de Moisés. Sim, através dos sumos sacerdotes. Mas aprendendo até juntos. O próprio Moisés estava aprendendo com eles. A diferença, Felipe, é que Moisés obedecia, Moisés cria, e Moisés, com os encontros que teve com Deus, pôde ter certeza de que quem estava direcionando eles era um Deus poderoso, um Deus que faria cumprir a sua palavra. E houve ali, vocês sabem, essas histórias de confronto, até que, terminando os 40 anos, chegou o momento de entrar na Terra Prometida. Moisés, já bem idoso, 120 anos, olhou a Terra Prometida, mas não entrou na Terra Prometida. Dos que saíram do Egito, somente 2, vocês sabem disso, que nos 2 na Bíblia nos fala de testemunho, só aquele que dá testemunho de Cristo é que vai entrar na terra. Entraram comandados por Josué, através de um grande milagre, que foi parar o Rio Jordão, e grandes coisas aconteceram ali. Parar um rio, hoje eu não sei como é que se para, né? Ainda eu não estudei sobre esse caso, né, Lucas? Porque hoje nós sabemos que são feitas represas. As hidrelétricas são represas, rios represados. Mas nós vemos hoje que as represas são imensas, altíssimas. Lá no Rio Jordão, como é que deve ter sido essa represa? A gente sabe que era época de cheia, por isso que eles não conseguiram passar a pé, porque estava forte a correnteza. Imaginemos essa represa invisível, a água ali paradinha, enquanto todo o povo, os hebreus, passaram ali, e era muita gente. São milagres que nós vemos, o povo de Israel via, mas que em momentos depois esqueciam. Nós lemos aqui em Juízes, que Juízes começa depois da morte de Josué. Enquanto Josué estava ali e dando continuidade ao governo ou à liderança de Moisés, estava dando certo. O mais famoso foi as muralhas de Jericó, que Josué ali, na estratégia de Deus, conseguiu transpor, derrubar, e foi vitorioso, e algumas horas foi também derrotado, mas eles conseguiram entrar na terra prometida, tomando posse a promessa, mas eles sabiam que haviam moradores lá, moradores que precisavam ser retirados. Então, no primeiro capítulo, nós lemos que uma tribo faz aliança com outra, fazemos um acordo, olha, nós temos inimigo, vamos enfrentar juntos. Então, o meu inimigo, você me ajuda a derrotar? Ajudo. Então, quando eles conseguiram derrotar aqui um inimigo, olha, vamos lá ajudar aquela tribo lá, e foram lá ajudar. Então, esses acordos fez com que eles conseguissem, né, entrar, se impor e tomar de volta uma terra que era deles lá do tempo de Abraão. Só que eles ficaram quantos anos no deserto? Ficaram quantos anos no Egito? Nesse período, os invasores lá entraram. Eles vieram tomar de volta. Não conheço vocês, é claro, tantos anos longe. Então, teve que brigar, teve que guerrear. Mas Deus havia dado uma orientação. Quando vocês chegarem lá, limpem a terra. Não pode ficar ninguém de lá. A terra de vocês vai ficar, só vocês vão ficar lá. Mas aqui em Juízes, que Josué já havia morrido, quem conduziu eram os príncipes das tribos, eles iam guerrear, estava difícil. Deixa esse inimigo ficar aí, não está fazendo nada, né? Agora é a gente que está mandando, nós somos a maioria, deixa aí no cantinho, nesse barrilzinho aí, deixa aí. E eles foram deixando. E isso fez com que eles desobedecessem mais uma vez a ordenança de Deus, de limpar,
de tirar todo mundo. E Deus não quer nos alertar sobre isso. Muito cuidado com quem nós deixamos ficar ao nosso lado. Se Deus falou tira, é melhor tirar. Não é por causa de obedecer ou desobedecer. É porque se Deus falou, é porque Deus sabe que essa pessoa, esse grupo de pessoas que está à nossa volta, vai ser um tropeço para nós. Então, existe um ditado hoje em dia, ainda no meu tempo, eu não sei se hoje ainda tem. Será que tem, Will? Antes só que mal acompanhado, esse ditado ainda tem. É isso que Deus falou para os hebreus aqui, agora transformado em Israel. Esse pessoal aí vai atrapalhar vocês, porque a filosofia deles, a ideia deles, a ideologia deles é diferente da de vocês. Não vai dar para andar os dois juntos. Vai ter conflito. Então, é melhor a terra de vocês, tomem conta. E no capítulo 1, vocês vão ver que eles não cumprem isso. No capítulo 2, o anjo do Senhor aparece e fala, vocês ouviram o que eu fiz com os seus antepassados. Isto é, os milagres que eu fiz e que eles provaram que eu sou Deus poderoso.